Olá, torcedor do Bahia, tudo bem? Vou falar agora tanto para torcedores mais antigos quanto para torcedores novos, porque todo dia alguém adere ao Bahia. O Bahia é fantástico, é o acumulador mesmo de torcedores e por isso eu vou narrar para vocês algumas curiosidades sobre o Bahia que talvez vocês não saibam, mesmo os torcedores mais antigos, tá? Algumas vocês sabem, algumas não. Vamos lá. A primeira. A iniciativa de fundar o Esporte Clube Bahia partiu de 4 jogadores baianos que não podiam praticar o esporte, o futebol, depois que os times que defendiam encerraram as atividades. Você sabia que o Bahia foi fundado assim? Partiu disso, da iniciativa de 4 jogadores baianos? O primeiro encontro, sabe onde foi o primeiro encontro para decidir o que iam fazer? Foi no cabaré. Primeiro encontro entre os quatro amigos que fundaram o Bahia foi realizado em um cabaré. Coloca nos comentários, você sabia disso? Segundo, o clube recebeu as cores da bandeira do estado da Bahia: azul, vermelho e branco. Isso todo mundo sabe, tá? Terceiro, inicialmente, porém, não era esta a ideia. A ideia era que as cores fossem preto, azul e branco. Você sabia que inicialmente as cores do Bahia seriam preto, azul e branco? As cores do rival? Uma das cores do rival, preto, azul e branco. Quem vetou, vamos agradecer, tá? Vamos agradecer. Quem vetou essa ideia de preto, vermelho e branco foi o primeiro presidente do Bahia, Valdemar Costa. Ele achava que preto em camisa de futebol daria azar. Bom, eu não vou mencionar onde foi parar esse preto na camisa de futebol e por que esse time tem tanto azar, né? Tá explicado. Quarta curiosidade, o escudo do time do Bahia é a própria bandeira da Bahia dentro de um círculo azul. Ok. O curioso é que ao invés do triângulo, a parte superior esquerda da bandeira traz uma outra bandeira da Bahia em tamanho menor. Você já tinha reparado isso? É claro que existe mudança de tempos em tempos, mas essa é a ideia, tá? O mascote do Bahia, todo mundo sabe, é um super-homem. Não apenas pela ideia de formar um time imbatível como um super-herói, mas também pela proximidade com as cores. Né? As duas coisas combinaram. A sexta curiosidade. Em 1934, a Bahia conquistou um título histórico para o Nordeste no Campeonato Nacional de Seleções Estaduais. Dos 11 jogadores do time titular, tá, que venceu isso, 7 jogavam no tricolor baiano. Ou seja, era um time do Bahia com mais alguns. Era um time do Bahia. A base toda era o time do Bahia. É uma seleção. Não tem jeito. Uma seleção. Tem que engolir. Tem que nos engolir. Sétimo, no mesmo ano, no mesmo ano, o Bahia encarou uma tragédia. No dia 2 de julho, pela primeira vez desde a fundação em 1931, tá? Deixa eu ver aqui o ano. 1934, tá? Em 1934, o Bahia encarou uma tragédia. No dia 2 de julho, pela primeira vez desde a fundação em 1931, o Esquadrão de Aço perdeu um clássico para o rival, para o nosso principal rival, tá? O jogador Bitonho do Bahia saiu do campo preso porque agrediu o juiz. Ele deu um pau no juiz, tá? Ele agrediu o juiz. No dia seguinte, Bitonho se suicidou. Ele encerrou a vida dele mesmo. Isso aí pouca gente sabe, né? Um marco triste
para nós, torcedores do Bahia. E para futebol, né? O futebol em geral. Oitava curiosidade, na temporada de 1939, o Bahia aplicou 2 goleadas históricas no rival, 9-4 e 10-2. Mas o fato mais curioso aconteceu em um Bahia e Galícia, que terminou 4-0 para o esquadrão. O dirigente Nelson Chaves, repare, o dirigente Nelson Chaves foi até a casa do atacante Pedro Amorim buscá-lo para a partida, uma vez que Pedro se declarava doente e impossibilitado de jogar. Amorim foi para o campo na marra e marcou 3 gols. É impressionante, isso é impressionante. Nona curiosidade, o termo Esquadrão de Aço surgiu em 1946. Você sabia disso? Em 1946 surgiu o termo Esquadrão de Aço, criado pelo jornalista Aristóteles Góes, que participou, é um dos participantes da fundação do Bahia. Ele criou esse termo Esquadrão de Aço. 10ª curiosidade, o maior artilheiro do Bahia foi Carlito, com 253 gols. Cara, é gol com o quê, viu? Ele jogou 14 temporadas no clube e jamais vestiu outra camisa. Esse cara foi jogador do Bahia desde o início da carreira até o final. Ele nunca vestiu a camisa de nenhum time. Então, o jogador de fato do Bahia, Carlito, lembre desse nome, grave esse nome aí, tá? 11ª curiosidade, o Bahia é considerado o primeiro campeão brasileiro da história. Eita, isso todo mundo tem que engolir. O tricolor venceu a Taça Brasil de 1959, superando o poderoso, não tão poderoso assim não, que o Bahia ganhou. Poderoso Santos de Pelé na decisão. Com isso, 12ª curiosidade, com isso, bom, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui eu estou te dando informações que talvez você tenha esquecido ou nem sonhava saber. E deixe o seu like no vídeo, faça seu comentário, compartilhe. Com isso, o Bahia se tornou também o representante do Brasil na primeira edição da Taça Libertadores em 1960. Gente, a primeira edição, a primeira vez que houve uma Taça Libertadores da América, o Bahia estava lá. Olha, eu sei que o título do Bahia em 1959 é importante, mas você fazer parte da primeira edição da Taça Libertadores não é para qualquer um. Isso é uma coisa que não tem como alguém tirar. Pode até alguém, né, como tentaram tirar o título do Bahia, o primeiro título, mas a participação dele lá é histórico, não tem como tirar. Isso aí são coisas que todo mundo tem que engolir. E é engolir mesmo com doce mesmo. O time do Bahia foi eliminado logo na primeira fase pelo São Lourenço, após perder por 3-0 na Argentina e vencer por 3-2 em Salvador. Perdeu uma, ganhou outra, mas levou 2 gols aqui, não teve como ficar. Tudo bem. Em 1964, 13ª curiosidade, o clube participou de um importante torneio amistoso nos Estados Unidos, a International Soccer League, o Soccer League, onde enfrentou times como o Werder Bremen. Você sabia que o Bahia, na história dele, já enfrentou o Werder Bremen, ou Werder, como chama? Werder Bremen, da Alemanha. Você sabia que o Bahia já enfrentou o Blackburn da Inglaterra? Coloca nos comentários, seja sincero, coloca nos comentários se você sabia de tudo isso do Bahia. Vai, coloca nos comentários. Não tenha receio não, pode colocar lá. Eu não sabia que o Bahia tinha
enfrentado esses dois times da Alemanha. Coloca lá. Se você chegou até aqui, 10 minutos de vídeo, coloca lá. Eu não sabia nem da metade. Pode colocar aí, tá? Pra eu saber que você chegou até aqui, você é torcedor mesmo do Bahia. 14ª curiosidade. O Bahia foi o último time. Isso aqui também é massa. O Bahia foi o último time do Nordeste a conquistar o título de campeão brasileiro. Foi o último time. Ninguém mais no Nordeste. Foi em 1988, derrotando sim o Internacional na decisão. Todo mundo sabe disso. Você que tem mais ou menos a minha idade, você que tem tem que ter uns 40 anos mesmo, né? Para se lembrar, se você tem 35, 40 anos, mais ou menos, lembra, eu saí feito doido. Os dias apitou aquela partida, eu saí feito. Lá na rua onde eu morava, parece que explodiram a rua. E a gente saiu com o batuque e tudo. Foi emocionante, me arrepio todo até hoje. 15ª curiosidade, a melhor participação do Bahia na Libertadores aconteceu, obviamente, no ano seguinte, em 1989, quando o Tricolor chegou às quartas de final. Até hoje, até os dias de hoje, estamos em 2023, nenhum time do Nordeste chegou tão longe em Taça Libertadores. Do Nordeste, nenhum time do Nordeste. 16ª curiosidade, em 2004, o Bahia teve a melhor média, preste atenção a isso aqui, que isso aqui é para matar qualquer um de inveja. 2004, o Bahia teve a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, presta atenção, Campeonato Brasileiro, ao levar em média 40.400 torcedores por partida à Fonte Nova. Tá, você acha que é só isso? Não, o mais impressionante é que o Bahia estava na 2ª divisão. Torcedor do Bahia, nós somos o máximo, tá? O máximo. O Bahia estava na 2ª divisão e conseguimos colocar a maior média de público do Campeonato Brasileiro. Isso é incrível. É a torcida. Viu? 17ª curiosidade, o dia que poderia ser de festa acabou, e todo mundo sabe disso, em tragédia para o Bahia. Em 25 de novembro de 2007, a Fonte Nova estava lotada para ver o jogo contra o Vila Nova e o Bahia conquistaria o acesso da Série C para a Série B do Brasileiro. E aí parte da estrutura de concreto cedeu e 7 pessoas, infelizmente, perderam a vida e dezenas de pessoas ficaram feridas. Isso é um outro ponto negativo, né, para a nossa história. Bom, 18ª curiosidade, o Bahia tem uma extensa lista de torcedores que estão marcados na história da música baiana. Você que é novo torcedor do Bahia, o Bahia tem todas essas marcas, tá? Torcedores que estão marcados na história da música baiana. Caetano Veloso é torcedor do Bahia. Maria Bethânia, Gal Costa, que nos deixou recentemente, Gilberto Gil, Bel Marques, Armandinho, Netinho e Saulo são alguns exemplos, tá? Mas tem muita gente boa aí. Bom, dentre os anônimos, o Bahia é marcado por alguns torcedores símbolos, como por exemplo o Lourinho. O Lourinho é o torcedor símbolo do Bahia, um dos torcedores símbolo do Bahia. Ele fazia bonequinhos de voodoo para os jogadores adversários não jogarem bem. O Bahia tem isso, né? A Bahia tem isso. 20ª curiosidade, o Bahia é o time da casa na Fonte Nova. Esse estádio da Fonte Nova, para quem não sabe, está chegando agora sendo torcedor do Bahia, lá bem novinho, pertence ao governo do estado da Bahia, mas na reinauguração do estádio em 2013, o Bahia não se comportou bem, não se comportou como dono da casa
e levou 5 gols do nosso rival e marcou apenas um. Mas dessas 20 curiosidades, umas 5 são negativas. Todo o resto é positivo. Tá? O Bahia é em primeiro lugar a nível de clube. Tá? O Bahia é em primeiro lugar em várias situações. Então essas foram as 20 curiosidades que eu quis trazer para vocês aqui, torcedores do Bahia, para nós sempre termos isso em mente. E na hora lá de torcer para o Bahia, lá na arquibancada, a gente pode evocar, pode suscitar essas conquistas nossas. Primeiro time, a primeira versão da Taça Libertadores, nós estávamos lá. Primeiro campeão brasileiro somos nós. E a última vez que o nordestino ganhou o Campeonato Brasileiro, fomos nós. Fomos nós, tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço para você. Voltaremos em outro vídeo, talvez com outras curiosidades ou talvez com análise de jogos. Valeu! Bora, Bahia!